Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goal. A gente vai falar da Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2025. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal pra gente falar da segunda divisão que tá demais na 29ª rodada. Essas são as 10 últimas rodadas da Série B. Rodada nesse fim de semana, com jogos no sábado, no domingo, segunda-feira, encerrando na terça com o clássico Goiás e Atlético Goianiense. Então vamos nessa, acompanhar tudo que rolou. O Atlético Paranaense vencendo pela 7ª vez seguida, bateu o Operário, que estava 7 jogos sem derrota, 1-0, gol do lateral Benavides. O Atlético entra no G4 depois de 5 meses praticamente, aí é menos do que isso, né? 4 meses de campeonato, o Atlético afastado do G4, e aí nesse embalo de 7 vitórias, volta ao grupo dos 4 melhores e já tem essa posição garantida porque o Novo Horizontino tropeçou. No Heriberto Rios, nesse domingo, o Paysandu não ganhava prática há mais de 2 meses, na verdade 70 dias, venceu o Criciúma por 4-2. Curiosamente, a última vitória do Paysandu foi contra o Coritiba, também num resultado espetacular, também fora de casa, 5-2 contra o Coritiba, e agora 4-2 em cima do Criciúma, 2 aí dos melhores times do Campeonato Brasileiro. O Paysandu segue na lanterna, mas agora com mais esperança e diante de um resultado expressivo como esse, 4-2 com 2 gols do Garcês. No Jorge Mel de Biase, no mesmo horário, o Novo Horizontino e Vila Nova empataram por 1-1. O Vila está 7 jogos sem vitória. O Novo Horizontino, com esse resultado, saiu do G4. Isso porque o Atlético Paranaense conseguiu vencer no sábado. No domingo também, o Remo enfiou 4-2 em cima do Vila Nova. O Remo estava sem vencer 3 jogos, volta a vencer, estava 2 meses sem vencer em casa, consegue essa vitória. E o CRB tem uma campanha muito ruim como visitante, né? A Ferroviária venceu o Botafogo por 2-1, abriu 2-0, acabou depois tomando um gol, mas a Ferroviária voltando a vencer depois de 6 jogos. O Botafogo agora tá 5 sem vitórias e dentro da zona do rebaixamento. Ferroviária se afastando bem, fazendo um campeonato seguro até aqui em relação a pensar em rebaixamento e tal. Ferroviária bem protegida nesse campeonato. Então esses os jogos de sábado e domingo. A gente ainda tem que falar também de Cuiabá e Atlético, jogo também nesse domingo, jogo bem importante. Cuiabá vem de 5 vitórias nos últimos 6 jogos na Arena Pantanal. Se vencer esse jogo, aliás, vai ser o melhor mandante do campeonato, né? Em caso de vitória. A rodada continua na segunda-feira com o América Mineiro e Volta Redonda no Estádio Independência às 7 da noite. E é um duelo de vida ou morte. O América é 16º, Volta Redonda 17º, dentro da zona do rebaixamento. Os dois têm 30 pontos, quem vencer vai ficar fora. Na ressacada, 7h30 da noite, tem Avaí e Coritiba, jogo bem importante. Coritiba, em caso de derrota, em caso de vitória, pode assumir a liderança, e em caso de derrota, ficar perto de sair do G4. E o Avaí precisa dar uma arrancada se quiser lutar pelo acesso. Tem Amazonas e Chapecoense no Carlos Amit também na segunda-feira. Chape, 4 derrotas em sequência. E no Serrinha, fechando a rodada na terça-feira, 9h35, tem Goiás e Atlético Goianiense. O Goiás, em caso de vitória, vai ser o líder, volta a ser o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, depois de perder a liderança na rodada anterior para o Criciúma pela primeira vez. Líder foi ao fim da rodada 28. E o Atlético Goianiense vem numa arrancada bem interessante, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Vamos à classificação então da Série B, com essa 29ª rodada aí já passando da metade. A gente tem a liderança do Criciúma com 49 pontos, assumiu a liderança pela primeira vez na rodada anterior, rodada 28. Vinha aí numa ótima sequência, aí não perdia 9 rodadas já, acabou sendo derrotado em casa, sendo surpreendido pelo Lanterna Paysandu, perdendo por 4-2, e pode perder sua liderança ou pro Goiás ou pro Curitiba, que ainda joga nessa rodada 29. O Goiás tem o clássico contra o Atlético Goianiense, tem 49 também, com 14 vitórias, mas tem 9 no saldo, por isso vem logo atrás do Tigre. Terceiro lugar, o Atlético Paranaense, 48, e já tem garantida a sua posição dentro do G4, até pode perder a posição pro Coxa, mas não perde para o Novo Horizontino, que já jogou. Então o Atlético Paranaense, depois de praticamente 4 meses, volta ao G4. O Atlético chegou a ser líder do campeonato lá na 4ª, 5ª rodada, depois saiu do G4, não voltou mais, ficou muito longe, chegou a ficar 9, 10 pontos atrás do G4, e agora numa arrancada espetacular de 7 vitórias seguidas, atinge o grupo das 4 melhores, vai dormir essa rodada pelo menos no 4º lugar, na pior das hipóteses em 4º.
O G4 é encerrado aí pelo Coritiba com 47 pontos, tem um jogo importante na segunda-feira. Se vencer, pode até ser líder, mas se perder vai ficar ali muito grudado no quinto colocado. O Coxa chegou a ter 8 pontos em relação ao quinto colocado e agora vê sua situação apertar nessa reta final de campeonato. Então o G4 com Criciúma, Goiás, Atlético Paranaense, Coritiba, 4 times de tradição, né, de participação em Série A. Quinto lugar, o Novo Horizontino, 47, também tem uma vitória a menos do que o Coritiba, tropeçou na rodada, empatou em casa no Jorge Mel de Biase contra o Vila Nova em 1-1. Sexto, Cuiabá tá com 42 pontos. O Cuiabá joga nesse domingo contra o Atlético. Em caso de vitória, tá jogando, né? Até a feitura desse vídeo. E o Cuiabá tem 42. Em caso de vitória, chega a 45 e cola nessa turma. Precisa bastante da vitória. Sétimo, Remo, 42. Passando aí por um momento difícil. Consegue quebrar um pouco essa sequência ruim com a vitória por 4-2 em cima do CRB, tem 42 agora, mas vai precisar dar uma arrancada para chegar junto. O quarto colocado está 5 pontos na frente. Oitava, Chape, 41, passa para o inferno astral, 4 derrotas seguidas e vai fechar a rodada lá na segunda-feira. Tem jogo muito importante, precisa voltar a vencer se quiser ainda lutar pelo acesso à Série A. Nono, Atlético Goianiense, 41, também ainda joga na rodada. O Dragão precisa aí de uma vitória também na terça-feira contra o Goiás para continuar sonhando com acesso. E a essa altura o Goiás é até um adversário direto, né? Décimo, CRB, 40, vai muito bem jogando em casa, mas quando sai não consegue vencer. São muitas derrotas em sequência jogando como visitante. E é um dos piores visitantes, tá dentro da zona do rebaixamento, se a gente for imaginar uma tabela só com jogos fora de casa de cada equipe. 11º, o Avaí tem 40. 12º lugar, o Operário tem 39, perdeu finalmente na rodada pro Atlético Paranaense por 1-0, tava 7 jogos invicto de invencibilidade. 13º, Vila Nova, 38, tá 6 jogos sem vencer, não consegue se aproximar da turma que vai lutar pelo G4, pelo acesso para a Série A, tá 9 pontos atrás a essa altura. 14º lugar, a Ferroviária, 36, um campeonato tranquilo para permanecer na segunda divisão do futebol brasileiro. E vem de vitória, né? Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto nesse domingo por 2-1, o artilheiro Carlão marcando. 15º lugar, o Atlético, tem 32. 16º, o América, Mineiro tem 30, abre a zona de rebaixamento, Volta Redonda também 30, América e Volta Redonda se enfrentam segunda-feira, jogo fundamental com relação à luta para não cair. 18º, o Botafogo tem 29, 19º, o Amazonas está com 27 e o lanterna do Campeonato Brasileiro é o Paysandu com 25, mas agora pinta uma luz no fim do túnel, uma bela vitória, 4-2 em cima do Criciúma, um grande jogo do Papão, com destaque aí para o Maurício Garcês, autor de 2 gols, chegando aos 25 pontos, está 5 pontos atrás do 16º agora. Então é uma questão de continuar acreditando, mas foi uma vitória daquelas para dar moral, para dar motivação. O Paysandu estava mais de 2 meses sem vitória, 70 dias sem vitória na Série B, 10 jogos, 10 rodadas sem vitória, e agora conseguindo realmente um resultado bem marcante. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha do Remo, ele tem 12 gols, é o maior goleador. 9 gols para Alisson Safira do Cuiabá. Quem chegou a 9 também foi o Carlão da Ferroviária, marcando nessa rodada em vitória da Locomotiva. Anselmo Ramon, 8 gols pelo Goiás. Também 8 gols para o uruguaio Kevin Ramírez do Amazonas. 8 gols para o Kleber do Avaí. E fechando a nossa lista, o Nicolas do Criciúma também marcou 8 vezes. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro na 29ª rodada, e depois dessa vão faltar 9 para o fim da segunda divisão. E por aqui a gente vai acompanhar tudo até o fim para ver quem sobe para a Série A, também quem cai para a Série C. Se inscreva, curta e um grande abraço.